Sem oração não tem vida cristã. Primeira carta, né, em Tessalonicenses, capítulo 5, verso 17. Paulo, quando ele escreve para a igreja de Tessalônica, ele diz assim: orai sem cessar. No sentido físico, humano, o que você faz sem cessar? Dormir? Comer? Não. Respirar. Se você cessar de respirar, você morre. E Paulo diz para a igreja de Tessalônica: ore sem cessar. A oração para nós é nosso oxigênio. Aleluia, verdade. É onde nós estamos respirando Deus. Aleluia. Respirando o nosso relacionamento com o Senhor. E por isso que a Bíblia diz: nós devemos orar e vigiar. Respiramos a relação com Deus e vigiamos para não perder essa relação. Você não pode perder o teu elo de comunhão com Deus. Você não pode perder o teu relacionamento com o Senhor. Porque é o único meio que você tem de permanecer vivo espiritualmente contra as astutas ciladas do diabo. Em Efésios capítulo 6, quando Paulo fala para a igreja, depois que ele deu as instruções sobre a necessidade da armadura espiritual, o verso 18, Paulo ele diz assim: orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Não tem como, irmãos, crescermos, desenvolvermos, vencermos sem oração. Ah, basta, pastor, eu revestir da armadura. Basta eu. Não, ali. Se você olhar, quando nós regressamos para a partir do verso 13, Paulo ele diz, né, tomai toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau. E depois de havendo feito tudo, vocês vão ficar firmes. Aí do 14 até o 17, coloca o 14. Ele diz, olha, vocês vão ter que estar cingindo os lombos de vocês com a verdade. Vocês vão ter que colocar a couraça da justiça. No 15, ele diz, olha, vocês vão ter que estar calçados os pés na preparação do evangelho da paz. 16, ele diz, olha, vocês vão ter que usar o escudo da fé. É somente através do escudo da fé que vocês vão apagar os dados do inflamador maligno. No 17, ele diz, mas você vai ter que ter também o capacete da salvação, a espada do Espírito. Mas está resolvido? Não. Não é tudo. Ele diz, vocês precisam estar orando em todo o tempo. Oh, glória. Entenda uma coisa. O soldado, por mais valente, por mais capaz, por mais treinamento que ele tenha, se ele estiver no campo de batalha sem conexão com a ordem de comando, ele está perdido. Porque ele não consegue ver o inimigo. Ele não sabe a orientação, ele não sabe para que lado ir, ele tem que ter direção. Alguém tem que dar voz de comando para ele. Assim também é você. Aleluia. Não basta você estar revestido da armadura. Não basta você estar capacitado. Você precisa estar orando em todo o tempo. Glória a Deus. Você precisa manter uma vida de oração, de relacionamento com Deus. O verso 19, o apóstolo Paulo diz: e orem também por mim. E por mim, para que me seja dado o abrir da minha boca a palavra com confiança para fazer notório o mistério do Evangelho. Paulo, o apóstolo, está dizendo: ore por mim. Ore pela minha vida, irmãos. Oração nunca é demais. Aleluia, Jesus. Nunca é demais orar. E deixa eu desfazer um mito aqui que corre muito na cabeça dos crentes. Aleluia. Quando os crentes dobram o joelho, eles colocam assim a sua lista própria e pensam assim: não, se eu não orar por mim, vou orar por todo mundo, vou esquecer de mim. Não tem esse mito, querido. Quando você está intercedendo, Deus está cuidando de você. Aleluia. Quando você está orando pelos irmãos, quando você está preocupado com a igreja, quando você está preocupado com os outros, Deus sabe o que você precisa. É muito interessante que depois daquela luta, aquela prova tão terrível que Jó viveu, é que quando ele orou pelos seus amigos, Deus restabeleceu a sua sorte. Jó não estava orando para Deus mudar a sorte dele. Jó estava orando pelos amigos dele e Deus mudou
boa sorte de Jó. Então quando você está orando, você está sendo intercessor, você está clamando. Você está clamando pela igreja, está clamando pelo avanço da obra de Deus, clamando pelos pastores, pelos missionários. Quando você está clamando por aqueles que estão vivendo debaixo de intensa perseguição, você está se posicionando para ser também um abençoado de Deus. Glória a Deus, aleluia. Não. O fato de você não estar citando exclusivamente você não significa dizer que você está esquecido. Queridos, hoje é o dia que praticamente se para se celebrar carnaval. E eu queria, nesse momento, analisar com os irmãos algumas coisas do que a palavra de Deus diz. Eu disse aqui no domingo e vou dizer para a igreja, me assusto hoje com o tipo de evangelho que os crentes estão vivendo. Amados, não me cansarei de repetir, não há desconto no reino de Deus. A mesma palavra de Mateus 7,14, bota em Mateus capítulo 7, verso 13 e 14. O Senhor Jesus, falando lá no Sermão do Monte, ele diz: entrai aonde, irmãos? Entrai pela porta estreita. E ele está dizendo, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição. E são muitos que entram por ela. Qual o 14? Porque estreita é a porta, apertado é o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontram. Queridos, não tem como mudar isso. Jesus pregou isso há quase 2000 anos atrás. Ele está dizendo, olha, a porta para encontrar a vida é uma porta estreita. Não tem engenheiro, não tem arquiteto, não tem pedreiro que vai conseguir abrir essa porta e alargá-la. Porque o verso 13 diz que a porta larga é a porta da perdição, irmão. A porta espaçosa é a porta que vai culminar na perdição. E olha o contraste do 13 para o 14, que o 13 está dizendo, deixa no 13, que muitos são os que entram por essa porta larga. Então é muitos. Sim, agora sim, vai para o 14. Olha o que diz o 14, poucos os que encontram a vida. Então cuidado quando você está caminhando com a maioria. Cuidado quando existe essas opiniões. Aleluia. Olha, é muito livre as coisas. Eu compartilhei no grupo da igreja sobre o problema da bebida. Pastor David Wilkerson, não sei se vocês tiveram a oportunidade de assistir, mas ele é autor daquele livro, A Cruz do Punhal. Um homem de Deus que lutou de maneira muito acirrada contra o pecado. Foi uma voz profética nos Estados Unidos. Um homem que contundentemente pregou a palavra e combatendo esse liberalismo teológico, liberalismo comportamental da igreja, essa libertinagem que muitos crentes têm procurado vivenciar. E essa palavra que eu compartilhei ali no grupo, se você não assistiu, depois você assista. E ele pontua sobre a questão da bebida alcoólica. Escuta, essa mensagem ele pregou há quase 15, 20 anos atrás, lá em Porto Rico. E ele está ali confrontando a igreja ali, na América Latina, que está sendo consumida pela bebida alcoólica. E uma das coisas que ele cita, por que a Europa está tão fria, irmãos? Por que a Europa hoje está vivenciando esse caos de relacionamento com Deus? Pela permissividade e pela liberalidade. O que se discute, o que hoje a igreja discute se pode, se não pode, irmãos, a igreja primitiva nunca parou para pensar nessas coisas, porque o que era ser crente? Ser crente era entregar a vida para Cristo e correr o risco de que qualquer hora a espada ia passar na cabeça. Hoje nós temos tanto entretenimento, tantos meios de tentar ser feliz. Pastor, então o senhor está dizendo que nós temos que ser monge, nós temos que viver enclausurados, estar a partir de então
estamos proibindo de ser felizes. Não, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou ali dizer, cuidado com as alegrias do mundo que compromete a tua eternidade. Porque essa tendência do não tem nada a ver tem destruído princípios, valores e o pior, tá? Tem um adágio brasileiro que diz, quando você dá a mão, que é o pé. Lá atrás se falava, há 50 anos atrás, um divorciado pode casar-se de novo. Era o tema teológico, eram os debates do século passado. Mas agora, não é mais se o divorciado pode casar de novo. A pergunta é quantas vezes pode casar? 5, 10, 15, 20? A libertinagem cada vez mais tem assumido um papel assustador. E sabe o que fica no meu coração pastoral, irmãos? É que quem garante o céu para essas pessoas, gente? Quem é que está garantindo o céu? Eu sempre tenho afirmado, irmão, cuidado com o que você ouve, cuidado pelo caminho que você vai, porque a alma é tua. Não dá para a pessoa jogar, não, o pastor falou, fulano disse, mas espera aí, a alma é de quem? Cada um de nós vamos comparecer diante de Deus e vamos prestar conta. Por isso que a Bíblia diz que os irmãos de Bereia foram louváveis. Eles foram honrados porque eles conferiram da palavra para saber que o que Paulo, o apóstolo, estava falando, estava conforme a palavra. Mas infelizmente as pessoas estão engolindo ensinos, conceitos, claro, já tem uma inclinação e quando acha uma vacância, haja uma brecha para satisfazer, acaba se encaminhando. Mas hoje eu quero falar, irmão, dessa liberalidade dessa libertinagem que é carnaval. Irmãos, eu não sei se eu fiquei velho demais, mas é inconcebível você pensar não vou falar de pais da igreja não, estou falando dos assembleanos. Eu não consigo imaginar como 30, 40 anos atrás pastores da Assembleia de Deus iam falar sobre carnaval. Carnaval, festa da carne. Carnaval é culto aos demônios, é culto ao reino das trevas. Ah, mas eu vou para o culto do domingo e depois eu vou para dançar carnaval. Eu vou pular carnaval e depois eu vou dizer que está tudo bem, que está tudo ok. Não, irmãos, tem uma coisa errada. Tem algo que não está certo. Por favor, abre aí, primeira carta aos Coríntios, capítulo 10. Versículo, nós vamos começar do 14. Paulo, ele escreve e diz para a igreja de Corinto: portanto, meus amados, fugi da idolatria. Então é uma ordem. Vocês têm que fugir da idolatria. E ele diz, falo como a entendidos. Paulo diz, eu estou falando com quem entende o que eu estou falando. Julgai vós mesmo o que digo. Pode virar. Porventura, escuta, ele está perguntando, o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? Peraí, nós estamos consagrando aqui, nós abençoamos o cálice. Isso aqui não é a comunhão do sangue, não é a participação do sangue. O pão que nós partimos, porventura, não é a comunhão do corpo de Cristo. Ele diz 17. E ele diz, porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo. Porque todos participamos do mesmo pão. 18. Considere, vede a Israel segundo a carne. Os que comem os sacrifícios não são, porventura, participantes do altar. Para um pouquinho agora. Deixa eu ver. Paulo está fazendo uma alegoria, por isso que ele diz, eu estou falando com aqueles que entendem, com aqueles que conhecem. E ele usa a comparatividade da Santa Ceia. Paulo está dizendo que quando eu como o pão e bebo o cálice, eu estou participando com todos os irmãos, formando um só corpo. Por isso que fala da comunhão. Estamos em comunhão, por isso estamos participando. São pedaços de pães que fazem um só pão. Então, e com isso, ao participarmos da comunhão, estamos todos interligados. Paulo agora, no verso 18, ele deixa a comparação da Santa Ceia e ele vai falar do Velho Testamento. E ele diz, olha,
quando os sacerdotes, eles sacrificam ao Senhor, eles vão comer parte daquilo que não era para o holocausto. Aquilo que era, quando ia se oferecer o sacrifício, havia uma parte que seria queimada e a outra parte que seria consumida pelos sacerdotes. E Paulo está dizendo, olha, ao comerem dos sacrifícios, eles também eram participantes do altar. Aquele sacrifício que estava no altar, com o sacrifício que eles estavam comendo, isso tornava eles participantes daquele sacrifício a Deus. Dentro dessa ilustração aí, Paulo agora vai bater. Volta 19. Mas que digo? O que eu estou falando aqui? Ele disse que o ídolo é alguma coisa. Paulo está perguntando, vem cá, uma imagem é alguma coisa? Essa coisa de prata, de pedra, de ouro, de barro, é alguma coisa de gesso? Não, deixa lá ainda. E ele pergunta na segunda parte, ou o que é sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Escuta, ele está perguntando, vem cá, se é um bode, uma galinha, o que é sacrificado ao ídolo tem algum valor? São perguntas, Paulo está questionando, está levando o povo à reflexão. Agora se vira. Olha o que ele diz: antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios e não a Deus. Essas coisas são sacrifícios. Pastor, mas é só uma imagem. Paulo está dizendo, ali está uma imagem, mas por trás da imagem estão os demônios. E Paulo está dizendo, e não quero que sejais participante com os demônios. Oi, irmãos, a igreja precisa voltar à palavra, precisa olhar para a palavra e refletir, meu Deus do céu, o que estamos fazendo? Que tipo de estilo de vida estamos vivenciando? Nós estávamos dando uma palavra falando sobre oração é comunhão com Deus, a oração é relacionamento com Deus, é o nosso vivenciar, respirar Deus. Agora, como que o crente vai ser participante das coisas dos demônios? Pastor, isso é radicalismo? Não, eu não posso ser participante das obras das trevas. É meu amigo, ok, se quer caminhar comigo para o céu, então vamos junto. Mas se vai praticar as obras reprovadas, estou fora. Aleluia. Não se troca o céu por causa de uma amizade. Não se pode caminhar com alguém que é descrente, que é blasfemador, que não teme a Deus. Como você vai ser participante dessas obras, irmãos? Evangelizar, proclamar, isso é uma coisa. Agora, ser participante. Agora, Paulo, ele alarga isso mais. Vai ao 21 agora. Olha o que ele diz. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participante da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Meu Deus do céu. Paulo, o senhor está sendo muito radical. Não, Paulo está falando, olha, gente, não dá para você sentar na mesa do Senhor. Você vai para o culto, cultua a Deus, adora o Senhor e depois vai sentar na mesa dos demônios. Poderíamos aqui abrir um leque enorme sobre a mesa dos demônios. Tudo aquilo que é obra das trevas é sentar na mesa dos demônios. Pornografia, mesa dos demônios. Horóscopo, consulta com o Espiritismo. Queridos, tem crente que não, pastor, eu só olhei por curiosidade. É porque meu signo não sei o que, eu queria ter curiosidade. Quando chega início do ano, está lá um monte de gente, Babarorixá, sei lá das quantas, fazendo previsão que vai acontecer isso. E crente para ler, para olhar para aquilo. Irmãos, ele sentar na mesa com os demônios. Eu quero lá saber o que os demônios vão fazer. Eu quero saber o que Deus vai fazer, porque Ele é soberano. Aleluia. Demônios podem fazer plano, propósito, profetizar, mas entenda, se Deus falar, não tem capeta, não tem inferno, não tem demônio que faz acontecer, igreja. Glória a Deus, aleluia. Nós não podemos sentar na mesa com os demônios. E hoje eu vejo o quanto que a igreja perde. Eu tenho uma neta de 4 anos de idade, me preocupo, porque o que se é produzido hoje, filmes, desenhos animados, de jogos, são mesa dos demônios, que as crianças estão sentando, comendo, se alimentando, e os pais rindo, que bonitinho. Bonitinho aonde, irmãos?
E depois queremos que as nossas crianças sirvam a Deus. Eu sou avô. Eu não tenho poder de comando. Mas a minha palavra e a palavra da pastora é: Isabelle não tem idade para ter telefone. Por mim não tem. Eles são pais. Mas a nossa palavra, não é isso, pastora? Por quê? É uma criança. E ela não sabe distinguir o que é mesa de demônio e o que é mesa de Deus. Para fechar, irmão, porque as horas estão indo embora. Irmãos, eu lamento profundamente ouvir um pastor. Essa não me contaram, essa eu vi, eu assisti. Um pastor do Brasil que tem, eu posso dizer, esse sinceramente, milhões de seguidores. Eu vi uma entrevista dele dizendo: eu não tenho nenhum problema de ouvir música secular. Desde que não fale de violência, desde que não fala não sei o que, blá 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 e tal. No meu momento, que eu estou com a minha esposa relaxando, eu fiquei sem acreditar. Aí o que eu fiz? Eu reprisei. Não, deixa eu ver de novo. Talvez eu estou entendendo errado. Peraí, eu estou entendendo errado. Meu Deus do céu, mas como que um homem que tem uma influência tão grande, que tem tantos seguidores, e eu posso dizer, ele é uma bênção, irmãos. Mas o problema é que eu não posso sentar na mesa do Senhor, na mesa dos demônios, irmãos. A coisa está séria. Às vezes eu não coloco as coisas lá no grupo da igreja, irmãos, para poder não lotar, e as pessoas que às vezes não tem tempo para ver. Mas eu me assusto, eu pesquiso, eu analiso, eu tenho responsabilidade com aquilo que prego, que ensino. Sabe o que eu vi de agora? Semana passada. Um endemoniado de um homem que trabalha no carnaval. E ele diz da seguinte maneira: olha o que ele disse, pode trocar a letra, que foi aquela briga toda lá que teve lá da Bahia, lá quando trocaram lá o orixá pelo nome de Yahvé. E aí ele disse, Yeshua, né? Ele diz assim: pode trocar a letra. A nossa questão não está na letra, a questão está na melodia. Quando vocês tocam esse tipo de melodia, vocês estão invocando os orixás. Aí peraí, aí eu vou pegar uma música do mundo, eu vou pegar, colocar uma letra gospel e estou cultuando a Deus. Não, estou invocando demônios. Vários ritmos de invocação a demônios. Às vezes são trazidos para dentro da igreja, dá um banho de cristianismo, dá um banho de fé. Precisamos, irmãos, ter cuidados. Extremamente cuidado com aquilo que nós estamos consumindo, com aquilo que nós estamos vivenciando. Se coloca de pé, coloca para mim. Deuteronômio capítulo 32, verso 17. Diz assim: sacrifício ofereceram aos demônios e não a Deus, aos deuses que não conheceram, novos deuses que vieram há pouco, aos quais não temeram vossos pais. Israel entrou pelo antro da idolatria e passou a cultuar a demônios e abandonaram a Deus. E eu digo com muito temor e tremor: a igreja do Senhor caminha em um tempo perigoso, onde está deixando o culto ao Senhor para o culto aos demônios. Entenda, tem um livro chamado Avivamento Satânico. Esse livro foi escrito há quase 30 anos atrás. E Mark Bubeck, ele já dizia da seguinte forma: existem satanistas infiltrados que estão entrando na igreja. Pior, estão indo para os seminários, estão formando pastores satanistas, músicos satanistas, professores de escola bíblica satanista. Para quê? Para perverter a igreja, para perverter o reino de Deus. E nós precisamos ter discernimento. Pastor, qual é o dom mais importante nesse tempo? Discernimento espiritual. Alguém está falando em língua, peça a Deus: Senhor, essa língua é do céu ou é do demônio? Esse movimento é do céu ou isso é do espírito das trevas? Aleluia, Jesus. É preciso que a igreja busque discernimento. Tenha discernimento, porque nós estamos sendo atacados. Satanás não está brincando de ser Satanás. Ele tem pouco tempo e ele sabe disso. E por isso ele quer destruir a minha fé, a tua fé. Ele quer nos destruir. Senhor Deus, nós oramos a Ti pela Tua misericórdia. Deus maravilhoso e poderoso. Senhor, eu oro pela Tua igreja aqui em Évora, Senhor.
Guarda o teu Desse povo, rebanho, Deus, que o Senhor tem nos guarda confiado. nossas mentes, Eu oro, Deus, pelos obreiros, né? Eles a graça do céu, o renovo do céu. Senhor, nesse pastoreamento desse rebanho, Deus. Oh, Senhor, tenha misericórdia. Não deixa que o engano do maligno, Senhor, venha fazer sucumbir a tua igreja. Não permita sermos enganados, ludibriados. A poder no teu nome, envia fogo do céu, nos incendeie, nos queime com fogo do teu Espírito, Senhor. E que o inimigo não prevaleça, que ele não tenha, Senhor, êxito no nosso meio. Eu oro pela igreja pelas provas, cuida ali dos teus servos, Senhor, a poder do teu nome. Oramos pela igreja de Moçambique, o pastor Isaías, ó Deus, toma a igreja lá em Silu, em Acaia, em Bicuse, Deus, que essas igrejas sejam tomadas pela tua proteção, que os demônios não venham lograr êxito contra a tua igreja. Assim, Deus, guarda-nos, guarda a nossa família, guarda a nossa casa, guarda nossas crianças, dê sabedoria a cada pai, a cada mãe, para proteger as nossas crianças. Assim, Deus, nós oramos, tenha misericórdia de nós, dispersa-nos, ó Deus, debaixo da tua bênção. Assim oramos a ti, Pai, o teu povo em nome tomou um forte. em nome do Assim Senhor nós pedimos a Jesus. ti, em nome de Jesus. Estenda as Aleluia. mãos. Glória a Que o Deus. grande e eterno amor de Deus, Aleluia. que a graça infinita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que as doces consolações do Espírito Santo permaneça sobre toda a igreja do Senhor, desde agora e para todos sempre. Todos digam comigo amém. Amém.